Jornais mais respeitados dos Estados Unidos, o Wall Street Journal, publicou uma matéria da qual a gente já debateu sobre o Felipe Martins. Um ponto que passou talvez até desapercebido dessa matéria é a denúncia da Anastasia Grady acerca de um infiltrado pró-Lula e Alexandre de Moraes dentro do governo norte-americano. E isso pode gerar, inclusive, uma investigação por parte, dos norte-americanos agora acerca de quem seria essa figura e os impactos, que isso poderia causar. Ou seja, poderíamos estar falando agora, inclusive, de espionagem, algo nesse sentido? Pois é tema desse nosso editorial de hoje que já chega com tudo. Então, para você que nos acompanha, hoje é dia 28, segundona, dia de trabalhar muito para poder deixar a Janja, o Lula viajar. Hoje, é o nosso terceiro editorial do dia, o nosso chá da tarde. Vamos entender tudo o que está acontecendo na política brasileira, tá bom? E para você que está nos acompanhando, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, isso é muito importante. Outro recadinho rápido para você. É o seguinte, às vezes você acha que você precisa de um plano B, uma nova estrutura. Já parou para pensar no Uruguai como uma possibilidade de plano B? Para pensar. Um país que pode te oferecer um curso de medicina de graça. Um país, caso o Brasil resolva entrar numa loucura, você consegue atravessar a fronteira por terra. E a gente sabe, depois que um país se torna totalmente socialista, como é o caso de Cuba, Venezuela, talvez você não é muito bem aceito. Então, a possibilidade de você ter um plano B, ou seja, uma segunda residência, é agora. Pode ser que depois seja tarde demais. Então, clica no link aqui e agende uma consulta, tá? Para saber um pouco mais sobre as vantagens e os benefícios. Tanto de ter um segundo plano, um plano B, ou de ter uma offshore, criação de contas bancárias no exterior, tá bom? Entre em contato que eu estou aqui para poder te ajudar. E vamos de matéria, vamos entender o que está rolando aqui na República das Bananas. Vem comigo. Vamos lá. Quero começar dando toda a minha solidariedade, à Rádio Auriverde. Para mim, uma rádio muito importante, o Pitoli, uma figura que eu não conheço pessoalmente, nunca conversei com o Pitoli, mas uma figura que a gente sabe o quanto faz um trabalho importante, um trabalho de respeito dentro do rádio brasileiro, do rádio brasileiro e como comunicador, só que sempre está na mira, de quem não gosta, quem fala a verdade. Matéria da Folha de São Paulo citando o Pitoli aqui, ó. Jair Bolsonaro, entrevista completa, rádio do interior de São Paulo se torna a porta-voz do bolsonarismo após ser excluída da rede Jovem Pan. Agora que eles vêm falar isso, isso aqui todo mundo sabe, inclusive segue o Pitoli lá. Rádio do interior de São Paulo, Bauru, se eu não me engano, se torna porta-voz do bolsonarismo após ser excluída da rede Jovem Pan. Com transmissão via YouTube, a emissora Auro Verde abriga pautas de Bolsonaro, como voto impresso, entre outras. Olha só, a grande questão é que, quando você fala pautas de verdade, o povo vai. Então, hoje, a Rádio Auro Verde, eu acredito que seja uma das maiores rádios do Brasil, uma das rádios assim com maior audiência, uma das maiores audiências do Brasil. O cara é um gigante, gigantesco. A coragem desse Pitoli e o público do Pitoli também. E agora, o que me preocupa? Tudo que entra na pauta vira alvo, tá? E aí, é óbvio, o Pitoli já foi alvo, já teve na mira, já esteve na mira. Só que assim, a grande preocupação que fica agora é: Pitoli, desde já minha solidariedade. Virá retaliação. Pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. Olha só, ontem saiu uma publicação do Wall Street Journal que falava sobre o Felipe Martins. Um ponto que passou desapercebido foi justamente o ponto em que a Mary Anastasia Grady, que é a jornalista, a colunista, que fez essa publicação de opinião do Wall Street Journal, falou que existe um infiltrado que apoia perseguições de Moraes. É o que está na matéria, tá? Colunista do Wall Street Journal denuncia que infiltrado nos Estados Unidos apoia perseguições de Moraes. Segundo essa matéria da Gazeta do Povo,
Algo parece estar podre no Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras lá nos Estados Unidos, segundo a, a jornalista, isso em Orlando, tá? E há acusações de que um delegado teria, inclusive, aparecido em Orlando, tentou dar entrada com o passaporte do Felipe, tem um monte de denúncia nesse sentido. Assim começa, tá? O texto de um artigo, né, da Mary Anastasia O'Grady, que foi publicado ontem, no domingo, num dos principais jornais americanos, é o Wall Street Journal, né? Totalmente renomado, bem conhecido, Wall Street Journal. A articulista, a Anastasia O'Grady, ela demonstra que um documento de entrada falso dos Estados Unidos para Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, foi publicado no site oficial do departamento por 2 vezes desde 2024. O primeiro registro fraudulento do Martins, que fez com que ele ficasse preso por aí 6 meses, né, 183 dias, inclusive foi de 2024. Num trecho, ela fala o seguinte, abre aspas, tá? Não há nenhuma motivação americana óbvia para inventar uma viagem de Martins que não aconteceu. Mas alguém trabalhando dentro do CBP, em nome de interesses políticos brasileiros opostos ao Bolsonaro, teria essa motivação, escreveu O'Grady. Ela relata que a CBP se recusa a prestar a informação buscada pelos advogados de Felipe Martins, que querem saber quem registrou as entradas fantasmas e quando lá do Felipe Martins. O que é pior? É o crime ou encobrir o crime agora? E aí ela continua. Por razões de segurança nacional dos Estados Unidos, argumenta, o Departamento de Segurança Interna deveria querer saber também. O que é pior? Pergunta. É o crime ou encobrir esse crime? A colunista do Wall Street Journal avalia que, com poucas evidências para sustentar a teoria de que o Bolsonaro estaria tramando um golpe de Estado contra Lula, Moraes se apoia em acordo de delação premiada para construir seu caso. As coisas estão indo bem, segundo ela. Mas aqui ela levanta a suspeita se o Supremo Tribunal Federal não estaria fazendo uma ficha in expedition. O que é a ficha in expedition? É pescaria de provas, meu amigo. Ou seja, estaria o ministro Alexandre de Moraes, articulando ali só para ter uma delação premiada do Felipe Martins. O que ele fez com o Mauro Cid. E aí nós temos o seguinte, um rapaz jovem que não teve treinamento do Exército, teve coragem de dizer não para uma delação premiada. Um tenente-coronel treinado, preparado do Exército, chorou, desmaiou e tremeu diante de um juiz. É o retrato do Exército Brasileiro. Vamos lá. Mas na contramão do Brasil, vem ele, el louco, el peruca, el peluca, senhor Javier Milei. Pois é, na contramão do Brasil, Donald Trump deve isentar os vistos aos argentinos em acordo com Milei, Olha só, a secretária do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos foi para a Argentina, deve chegar hoje, segunda-feira, lá, para fechar um acordo histórico entre os argentinos e os americanos. E aí, você pode sentir a sua inveja, você pode se sentir um otário, um trouxa de viver aqui no Brasil, pode chorar por Maradona, pode fazer o que você quiser. Mas que os argentinos estão batendo um bolão e estão dando uma surra nos otários dos brasileiros, então, nós temos que nos sentir isso, otários, O que é? Isenção de visto, de turismo e negócio por 90 dias. 90 dias livre. Pega a sua cédula de identidade, seu passaporte argentino, vai para os Estados Unidos, volta a hora que quiser, Eu acho que alguns ministros do Supremo nem podem fazer isso. Mas olha só, o memorando para acelerar o processo entre os dois países, para ter esse relatório, já foi fechado com o presidente Javier Milei e com ministros de Estado norte-americanos. E o conteúdo completo do acordo de isenção ainda não foi divulgado por completo, Mas a Casa Rosada, que é o lugar onde o
o Milei fica, né? Ele afirmou que vai ser semelhante ao que foi assinado lá em 1996, tá? Em 1996, tinha um governo um argentino chamado Carlos Menem, um governo de direita na época. E aí, na época, tinha um governo do Bill Clinton também. E aí, foi feito em 1996 um acordo de livre, né, circulação entre americanos e argentinos, os hermanos, mas depois foi suspenso em 2002, né? Então, assim, é triste, né, morar num país que literalmente, né, vem envergonhando seu povo, né, com as medidas deslocadas de um presidente ideológico e radical. E por falar em ideológico e radical, a gente precisa falar disso aqui, tarifa. O Brasil vai ser tarifado? Sim, né? O Brasil, dia 1º de agosto, vai tomar vral, vai tomar lepo-lepo, né, para largar de ser trouxa. Pois é, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo essa matéria do Metrópolis, afirmou ontem, no domingo, que as tarifas que o país pretende aplicar e que atingem, citou, e que atingem o Brasil e outros países, devem começar a valer a partir do dia 1º de agosto. Abre aspas. O dia 1º de agosto é para todos, diz Trump, durante a entrevista coletiva ao lado de Ursula von der Leyen, né, que é representante lá da Comissão Europeia. E aí, como é que fica? A galera tá fechando acordo. O Brasil tá pouco se lixando. O Brasil quer caminhar para o lado de Cuba, de Venezuela. O secretário de Comércio lá dos Estados Unidos, que é o Howard Lutnick, né, uma figura que ninguém conhece, mas o nome dele é massa, Howard Lutnick, né? Já havia antecipado que não haveria adiamento em momento algum. Ele tinha dito o seguinte, ó, abre aspas, não haverá prorrogação, nem mais períodos de carência. Em 1º de agosto, as tarifas serão fixadas, vão entrar em vigor, as alfândegas começarão a arrecadar o cascalho, o din-din. O Trump está se dando bem pra caramba com as tarifas. O Lula foi lá e falou, eu não quero papo com o Donald Trump, não quero isso. Mas o Mauro Vieira, que é o chanceler do Brasil, deu linha, correu para os Estados Unidos para bajular aqueles malvadões colonialistas, os americanos. Teve que ir para lá. Dá uma olhada nessa matéria. Tarifaço. Com o chanceler e senadores nos Estados Unidos, o Brasil tem dias decisivos. Foi uma comitiva do Brasil para tentar implorar para o Donald Trump pinico. O Lula está torcendo, está querendo sanção do Trump e os senadores e o embaixador foi pedir pinico. O ministro das Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira, chegou aos Estados Unidos ontem, desde o domingo ele está lá, onde vai cumprir uma agenda oficial na ONU. Será que ele vai falar com o Donald Trump? Foi para a ONU, que está previsto para segunda e terça, sobre o conflito entre Palestina e Israel. Vem cá, o cara vai lá para os Estados Unidos, na ONU, todo mundo falando, olha, ele vai tentar resolver o problema do tarifaço. Não, ele vai falar de Palestina e Israel. Deixa eu te contar, depois do Lula, tirar o Brasil, né, sobre a memória do Holocausto. Ou seja, o Lula está lascando para os judeus. É uma vergonha nacional e internacional que o Brasil está fazendo. E detalhe, foi uma turminha, adivinha, aqueles bolsonaristas raiz, como o Marcos Ponte, estão lá, junto com a turma do PT, para tentar tirar as tarifas. E isso aí gerou um incômodo muito grande. Afinal, peraí, então, se o Trump está pondo as tarifas por causa do Bolsonaro, o Marcos Pontes está indo para lá para impedir as tarifas contra o Bolsonaro, pode ser que ele seja um belo de um trairão, né? É isso que eles estão falando dele. Senadores do Brasil nos Estados Unidos, adivinha, não tem nenhuma reunião marcada com ninguém do governo Trump. A comitiva dos senadores brasileiros que foram até os Estados Unidos para tentar negociar as tarifas de 50% impostas pelo Donald Trump, né? Não tem, né, nenhuma reunião, não conseguiram falar com ninguém do governo Trump. Outra matéria do Poder 360. Congressistas do Brasil chegaram aos Estados Unidos e fazem reunião sozinhos no hotel.
Enquanto 5 dos 8 senadores da comitiva designada para participar da negociação sobre tarifaço se reúnem sozinhos, os Estados Unidos anunciam um acordo de tarifas com a União Europeia. Ou seja, enquanto o Brasil vem passando uma vergonha do caramba, né? Enquanto o Brasil vem sendo humilhado, vem sendo literalmente defenestrado, a turma está fechando acordo, como, por exemplo, a União Europeia. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Até da revista Oeste. Trump negocia tarifas com China, Japão e a União Europeia. Brasil, né, nem é recebido. O cara não está fazendo nada. Não está movendo uma palha sequer para resolver o problema do Brasil. É tudo que ele sempre sonhou. A chance de ser um Fidel Castro brasileiro. Ser lembrado como o Fidel Castro brasileiro. Vamos lá. Publicação do Danúzio aqui. Atualização sobre as negociações dos Estados Unidos com o resto do mundo. E o Brasil tá como? Daquele jeito, né? União Europeia. Beleza. Tarifa antes anunciada para a União Europeia era 30%. Já reduziu para 15%. Isenção para aeronaves, semicondutores, produtos agrícolas. Isenção total. Zero para aeronave e semicondutores e produtos agrícolas. Imagina, zero de imposto para o produto do agro brasileiro, né? Mas não, foi na União Europeia. Em troca, a União Europeia vai comprar 750 bilhões em energia dos Estados Unidos e investe 600 bilhões em setores como defesa e infraestrutura, tirando a influência da Rússia e China, né? Japão, mesma coisa. Tarifas, era 30%, caiu para 15% em produtos-chave. Japão abre o mercado para o arroz, veículos e agro dos Estados Unidos. Investirá 550 bi em automotivo e infraestrutura. Tarifa para aço e alumínio continua 50%, né? 50%. Arábia Saudita, 600 bilhões em investimentos, pode chegar até a 1 trilhão, incluindo 142 bilhões em armas, né? Zerou tarifa. Reino Unido, tarifa de 10% em automóveis, né? Aeroespacial e agro. Ucrânia abre mercado para produtos americanos. Né? Reino Unido abre espaço para produtos americanos. Indonésia, Filipinas e Vietnã, né? Tarifa de 19% a 20%. Também reduziu. Está todo mundo negociando. Austrália autorizou a entrada de carne americana após quase 20 anos de restrição. Negociou, reduziu tarifa. Agora o bonitão do mico enfrentando o King Kong aqui no Brasil, sem acordo. Enfrenta a tarifa de 50% a partir de 1º de agosto. Investigações abertas pela seção 301. Negociações travadas. Não estão sendo nem recebidos. E o que pode rolar com o Brasil? Levar, além das 50 do Trump, mais 100 da OTAN. Mas tem gente falando que o Brasil ainda vai decolar, né? Isso é muito trouxa para acreditar nisso. Agora, uma coisa é certa. A Lei Magnitsky vai dar uma bagunçada nessa brincadeira toda. Vai chamar muita atenção. Dá uma olhada. Lei Magnitsky. Bancos podem ser punidos se mantiverem contas de sancionados. Instituições financeiras podem perder acesso ao sistema financeiro americano caso mantenham relações com as pessoas e entidades que venham a ser alvo de sanções pelos Estados Unidos. Isso aqui é maior do que você imagina. Né? Às vezes você pensa, mas isso não é lá grande coisa, não é bem assim. Tá errado, tá? E tá bem errado, você tá enganado. O que acontece, meu amigo? Bancos não irão querer manter de forma alguma contas por causa de uma figura como o ministro Alexandre de Moraes e correr o risco de ser excluída do sistema norte-americano. Quem tem grana, cash, din, cascalho, faz-me rir, bufunfa, sabe o que esses caras gostam? De tirar parte do seu dinheiro para investir fora, porque isso aqui é um pandemônio. Isso aqui é uma república tupiniquim. E aí o que acontece? Os caras fazem investimento lá fora, eles precisam, né, de um suporte, ter um banco aqui que eu consiga fazer transações para mandar dinheiro lá para fora. Imagina, o Banco do Brasil vai lá,
tem uma conta do Alexandre de Moraes e o governo norte-americano fala, se você tiver conta dele, tá fora. A OTAN é alinhada 100%. Então, todos os países da OTAN, mesma coisa. O que vai acontecer? Vão se lascar. Até, vou montar conta lá em Bahamas, lá uma BVI. Sabe o que vai acontecer? Vai se lascar também. Tá? Vai se lascar também. Isso aí, né? É uma medida da Lei Magnitsky e quando ela é aplicada, meu amigo, quando ela é aplicada, ela dá um impacto bem maior do que você imagina. Dá uma olhada, por exemplo, essa publicação aqui do Von Serran, tá? Karin Khan era procuradora do Tribunal Penal Internacional. Recebeu, junto com outros juízes, as sanções americanas. Segundo os funcionários do próprio tribunal, Khan ficou impossibilitado de manter suas funções, já que nem um simples e-mail da Microsoft tinha para escrever simples pedidos, ou seja, todas as empresas. É Google, né? É Apple, é tudo que é americano, falou, get out of here, saia daqui, vaza. Netflix, nem uma Netflixinha para poder assistir ali, né? Um filmezinho do X-Pirito, não vai poder. No nome dele, não. Empresas com convênio de tecnologia foram obrigadas a negar ajuda. Isolado, apenas sentava na cadeira e esperava o horário de ir embora. Depois, denúncias aleatórias começaram a pipocar, até surgir um caso de assédio que o afastou. Imagine se isso acontece aqui com ministros. É o seguinte, quando a população se sente segura, eles vão fazer denúncia. Lembra o Tagliaferro, né? Tagliaferro era um assessor e ele disse que ele sabe muita coisa e estava disposto a fazer denúncias. Olha, não fez, não se sente seguro, mas se sentisse seguro, ele ia fazer, pode ter certeza. E aí vem o Eduardo Bolsonaro, né? Matéria do Lauro Jardim aqui, ó. Inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro já pode ser concluído. É simples. Ele já tem todas as sentenças prontas. Inquérito pra quê? Pra quê? Com o Eduardo Bolsonaro falando pelos cotovelos, e tá mesmo, tá falando pelos cotovelos, o seu pai monitorado por uma tornozeleira eletrônica no Brasil. Uma avaliação dentro da Polícia Federal é que já há provas da materialidade, indícios suficientes de autoria, mais do que suficientes para concluir um inquérito aberto em maio contra o filho 03 para apurar crimes de coação, obstrução, investigação e tentativa de abolição do Estado. Acabaram de incluir agora o Felipe Barros, né? Não conseguem pegar o Eduardo Bolsonaro, vão colocar o Felipe Barros também. O que o sistema quer? Das duas, uma. Ou todo mundo fugindo para os Estados Unidos, ou todo mundo preso aqui. Um dos dois. O Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, embate com o STF, desencadeou a tornozeleira em Bolsonaro. Em qual Estado democrático de direito que as ações de um terceiro geram punição no outro? Qual democracia você já viu isso? E aí eles ainda falam assim com uma tranquilidade, né? Hoje, a mídia brasileira é cúmplice de tudo isso. As tensões entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes se intensificaram nas últimas semanas. Bolsonaro passou a ser alvo de medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acessar as redes sociais. Aqui é interessante, porque o magistrado, inclusive, chegou a considerar a prisão do Bolsonaro, prisão preventiva, mas recuou. E o interessante é que a própria matéria diz: as decisões foram motivadas por uma série de eventos iniciados com a ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Eventos jurídicos ou políticos? Jurídicos ou políticos? Políticos. Então, nós temos uma Suprema Corte que toma decisão contra opositores com base em posicionamento político? Sim! Como é que isso chama? Tribunal de exceção. O que isso é? Inconstitucional. E se é inconstitucional, é democracia? Responde para mim, meu pequeno gafanhoto. Você sabe a resposta? Todo mundo já sabe a resposta. O Brasil é uma democracia? Né? Para, né, X-Pirito? Para. Vamos lá. Eu acho que eu vou responder a pergunta anterior que eu acabei de fazer colocando um vídeo, tá? O José Neumann falou um pouquinho sobre as decisões do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, né?
Eu espero que ele não seja preso, que eu gosto dos vídeos dele. Escuta só. Estupefatos com a continuação sem limites do ministro Alexandre de Moraes, relator, vítima, promotor e juiz dos ditos episódios de golpismo, do golpismo tentado, mas não realizado no Brasil em 2023. Bom, vamos aqui ao comentário. Olha, pelo amor de Deus, não, proibir um acampamento de protesto de gente desarmada, não existe nenhuma tentativa de golpe nisso, não existe nenhum atentado à democracia. Atentado à democracia é proibir esse acampamento, é proibir protestar contra um poder. Que história é essa? Estamos de volta aos velhos estados antes da Revolução Francesa? Meus amigos, mais de 200 anos da Revolução Francesa e nós estamos aqui lidando com esse tipo de nobreza. É uma nobreza que está acima do bem e do mal, que está acima da crítica. E democracia vem do grego, demo, povo. Cracia, governo. Governo do povo. A democracia, ao estilo moderno, admite 3 poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Os 3, teoricamente, teriam que conviver. Na verdade, são coniventes entre si. Ficam protegendo os seus membros, em vez de proteger o cidadão que tem que ser protegido. É o caso, o cidadão não é obrigado a ter a mesma opinião que tem o senhor Alexandre de Moraes. O senhor Alexandre de Moraes deveria ter ouvido a brilhante intervenção do seu colega Luiz Fux, a respeito do papel do Supremo Tribunal Federal. Os membros do Supremo estão ali para guardar o Supremo, não estão para criar um novo Supremo. A Constituição de 1988, é uma Constituição que tem que ser preservada, não invadida, não melhorada para atender os critérios de melhora específicos de um grupo que está no poder, no caso, a esquerda, que comanda junto com o centro o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Que história é essa? O Poder Judiciário não é eleito pelo povo, o Poder Judiciário é escolhido pelos mandatários da ré privada, que se pretende republicana, mas não é, que é o caso desse tipo de decisão. O governador do Distrito Federal foi obrigado a ir lá, mandar a polícia retirar o acampamento e ainda pedir desculpa porque ela é contra. Quer dizer, o governador do Distrito Federal sabe disso e o ministro Alexandre de Moraes não foi devidamente informado que ele tem que obedecer, ou então ele está fazendo uma alteração gravíssima na Constituição sem ter nem se feito parte dela, né? É uma coisa assustadora. O Brasil chegou a um nível assustador de ameaça à liberdade da expressão, de ameaça à liberdade da alma que leva a informação. Pelo amor de Deus, que coisa terrível, né? Nós estamos vivendo uma noite. A democracia no Brasil está no escuro, na mão dessa gente. Pois é. Gente, mas assim, a mídia, né, finalmente está tendo que mostrar um monstro que foi criado pelos próprios, né? Todo mundo disse que era para salvar a democracia. Vamos destruir a democracia para salvar a democracia. Isso não tem jeito, né? E aí, para encerrar, vamos ouvir aqui um esquerdista que ultimamente vem ganhando muito palco nos canais de direita, né? E a gente está falando aqui do Rui Costa, né? Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Internacional que está acontecendo um negócio muito estranho no Brasil, né? Hoje outro senador aí, não sei se fugiu de fato, mas foi para os Estados Unidos, esse Marcos Duval, né? Eu ia até te perguntar a respeito dele, se a fuga dele não seria um motivo para prender o Bolsonaro preventivamente. Mas por que o Bolsonaro tem a ver com a fuga dele? Não, olha o nível de pergunta. Se a fuga do Marcos Duval não é motivo para prender o Bolsonaro. Olha o nível, né, jurídico dessa gente, o nível de perseguição que essa gente tem. Não, porque na verdade estão todos nesse mesmo contexto, né, de ataque às instituições, etc. e tal. Ele também tinha restrições, como é que eu diria, medidas cautelares aí
Pergunta aí se já dá para prender o Lula por causa do rombo do INSS. Não, mas por quê? Não, porque estão todos no mesmo contexto, são todos políticos, né? Tem até o irmão de uma certa figura como vice-presidente de um desses sindicatos. Já dá, já? Não, não dá. A pena não passará da pessoa do condenado. E outra, cara, olha os argumentos estapafúrdios que essa gente usa. Postas pelo Alexandre de Moraes, não podia, estava sem passaporte e foi para os Estados Unidos. Quer dizer, então, em tese, o Bolsonaro pode também estar pensando em fugir. Seria um crime por associação, né? Como o cidadão é ligado ao Bolsonaro e fugir, o Bolsonaro também vai fugir? Não, sim, mas tem antecedentes, né? É um comportamento meio padrão dessa turma. Você olha lá, Carla Zambelli, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, que não é um fugitivo tecnicamente, mas está lá exilado, renunciou ao mandato, disse que pode morrer no exílio, né? Então, é uma situação, né? E todos estão querendo criar essa ideia de que o Brasil seria uma ditadura, né, Rui? Eles estão criando, não é que eles estão querendo criar. Eles estão criando. Não é que eles estão criando. A situação, eles estão dando corda, mas quem está criando isso aí é o Alexandre de Moraes. Será, Rui? Esse cara está perseguido, não se sabe por quê, né? Tem cara que tá na cadeia aí por live de internet, você tem que lembrar isso aí. Tem uma velha com trombose, o Alexandre de Moraes mandou ela botar ela na cadeia porque ela é golpista armada. Ela parece assim do SAS britânico, a velha com trombose. O país é um país ridículo e o negócio aqui está totalmente fora de controle. O problema é não ver as coisas objetivamente, né? Você vê objetivamente, o pessoal fala assim, você está defendendo o Bolsonaro. Não estou defendendo o Bolsonaro, é que eu me recuso a participar aí de uma histeria coletiva, você entendeu? E a histeria coletiva também não vai salvar ninguém na hora H, vamos ter claro. Eles estão impulsionando o crescimento da extrema-direita no Brasil. Na cena... Pois é. Você viu que até o Rui Costa, né, já caiu na real, e ele foi claro, olha, não, deixa eu explicar uma coisa para você, tá? Eu simplesmente não vou participar disso aí. Ele, vários outros, o Greenwald, por exemplo, que foi o cara lá da Lava Jato, né? Então, assim, tem muita coisa interessante. Ontem eu estava assistindo um vídeo, né, do Kim Paim, falando sobre direito penal do inimigo e sobre o que aconteceu durante o período da Lava Jato. Para quem não conhece, o que é o direito penal do inimigo? É o seguinte, eu tenho direitos e garantias constitucionais. E esses direitos e garantias constitucionais garantem, né, proteção, né, à dignidade da pessoa humana, entre outros. Uma pessoa que usa muito o direito penal do inimigo, e eu posso dizer, é o Nayib Bukele, né? O que é o direito penal do inimigo? Você é membro de uma facção criminosa. Logo, o seu julgamento é acelerado, né? Eu vou tirar, inclusive, regras da legítima defesa e contraditório. É perigoso? É óbvio que é. É óbvio que é. Eu posso simplesmente falar, olha, Sandro, você é membro de uma gangue. Mas eu não tenho ampla defesa e contraditório para provar que eu não sou. O que eles fizeram? Eles criaram o direito penal do inimigo contra o bolsonarismo. E o bolsonarismo, na visão deles, né, ele não tem a mínima cara de pau, né, falta de cara de pau, de chamar, membros do Hamas, do Hezbollah, são militantes políticos. Presos do 8 de janeiro, a velhinha com trombose, é terrorista. É terrorista. Você entende, né? O nível exacerbado e psicopático dessa turma. Então, o que eles fazem? Se você é membro de terrorismo, você não tem mais direito. Você vai preso por uma live. Se é uma idosinha, você vai presa. Se tem filhos menores, você não tem direito à prisão domiciliar. Então, eles criam todo esse arcabouço, né? Lá atrás, havia uma crítica muito grande sobre, né, a aplicação do direito penal do inimigo, e foi tese de defesa da esquerda, contra o Lula. Agora, eles abandonam a tese do direito penal do inimigo, falando que isso é ilegal, porque agora eles querem a perseguição do Bolsonaro. É uma patifaria sem tamanho. É uma patifaria sem tamanho. Bom, é isso, pessoal. Só posso agradecer vocês. Muito obrigado. Meus amigos, recadinho rápido para você. Olha, muita gente não sabe a importância de uma holding, de uma offshore. Vou te dar um exemplo. Você se sente seguro hoje? Eu atendi um cliente ontem, né? Ele chegou com a orientação do contador dele, né? De que ele está construindo um galpão. E nesse galpão, ele vai colocar o galpão dentro da empresa dele. Porque o contador orientou assim. Deixa eu te perguntar, quem responde pelas dívidas da empresa? A própria empresa. Agora você imagina, você está com esse patrimônio lá dentro. O que é a holding?
Você vai criar uma empresa administradora de patrimônio e tirar todo o patrimônio e colocar dentro de uma empresa que não tem a mínima atividade econômica e o mínimo risco. Essa empresa é uma empresa à parte para você criar uma proteção ao seu patrimônio. A holding serve para isso, para economizar imposto. A holding serve para você fazer o seu planejamento sucessório. Depois que você pegou todo o seu patrimônio, então, o galpão da empresa, a fazenda que você tem, o lote que você comprou para alugar, depois que você jogou tudo isso para dentro de um CNPJ, eu te pergunto, empresa morre? O CNPJ morre? Não, nunca. O que você vai fazendo? Só trocando os sócios, né? E aí você faz a sucessão, você nunca mais vai precisar gastar com cartório, com registro imóvel, nada disso. Então, se isso é interessante para você, entre em contato aqui na descrição. Você vai agendar uma consulta comigo aí, tá? Você vai agendar uma consulta comigo. Olha, minha agenda é um pouco lotada. Tem os vídeos, tem as consultas. Eu faço no máximo 3 ou 4 consultas por dia. Então, assim, às vezes você vai ter que esperar aí algumas 2 semaninhas para a gente poder ter a nossa consulta ou com a nossa equipe, mas é normal, tá bom? Então, clica aí e, se o seu interesse é holding, clica no botão relativo a holding aí, tá bom? E eu quero tá te atendendo, quero ser o seu mentor, né? Na estruturação do seu patrimônio, já fiz isso com milhares de empresas, são milhões e milhões de reais que a gente já orientou aí os nossos clientes, tá bom? Beleza? Bora pra cima, muito obrigado e até o próximo editorial.